E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos começar o nosso estudo. Estamos estudando o capítulo 47, A Volta de Laura. No último programa, nós começamos a conversar, sobre a recomendação que o ministro Genésio fez para a dona Laura. Uma delas, ele fez várias. E no último programa nós conversávamos sobre o que ele disse para ela, que ela tomasse cuidado, porque o campo das ideias é também um campo de lutas. E aí a gente desdobrou um pouco, abrimos um pouco para comentar sobre o que é uma ideia. Nós lemos o capítulo 1, trechos do capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade, do instrutor Albério, dizendo que a ideia é um verdadeiro ser. E que a gente, dependendo do que a gente pensa, das ideias que a gente alimenta, essas ideias, elas na realidade, elas formam a nossa casa, a nossa moradia, Nós moramos, a nossa casa na realidade é a nossa casa mental. Ele explica, que a gente precisa tomar cuidado com essas ideias e o que a gente vai supervalorizar ou não. Nós comentamos também sobre o livro Ceareiros de Volta, que fala, o espírito, ele fala sobre ideias e ideais. E ele fala a mesma coisa, dizendo que nós precisamos cultivar ideias de otimismo, ideias do bem, porque tudo que a gente cultivar na nossa mente vai se realizar. E aí a gente faltou comentar ainda um pouquinho sobre a questão, que a gente não falou, que o nosso livre-arbítrio, ele é respeitado por todos os espíritos superiores, nem Jesus mexe nele. Então todos nós somos livres para escolher as ideias que queremos alimentar. Eu estava ontem, quando eu fiz esse estudo, eu me lembrei de um ditado, de uma historinha que se fala, que se diz ser de autoria de indígenas norte-americanos, que fala de uma instrução de um indígena dizendo que todos nós trazemos dentro de nós dois lobos, um raivoso e um bondoso, vamos supor, um perverso e um bondoso. E que eles vivem lutando o tempo todo entre eles. Tem três, meus são três, dois raivosos e um bondoso. O do Marco é 3, tem um a mais. Mas não, a história não é essa. A história é você ter um raivoso e um bondoso, um perverso e um bondoso. E ele fala a mesma coisa, é parecido com que o ministro Genésio está dizendo para ela, que o campo mental é o campo das ideias é um campo de luta. Então, esse indígena diz que a gente tem essa briga dentro da gente, esse campo de luta dentro da gente. E aí perguntaram para ele quem é que vence essa briga. E o indígena responde que vence aquele que for mais alimentado,
que é justamente o que o ministro Genésio está falando para a dona Laura. Porque se ela continuar cultivando essas ideias pessimistas de medo ao reencarnar, isso vai criar uma proporção tão grande que realmente isso vai acontecer. Porque Jesus não falou para a gente, onde a gente colocasse o nosso coração, aí estaria o nosso tesouro? A gente pode transportar isso para as nossas ideias e os nossos pensamentos. Porque se a gente ficar o tempo todo cultivando ideias e pensamentos negativos, é isso que a gente vai encontrar na vida. Não tem como, né, isso acontecer diferente. E a gente vive momentos aqui no planeta, nessa transição planetária, que realmente a gente vê que a luta maior é de ideias. É uma briga constante. A gente vê nas redes sociais, nas mídias, né, na televisão, no rádio, são opiniões assim muito controversas e há uma verdadeira luta realmente dessas ideias aqui que o ministro Genésio está falando. E no final do parágrafo, né, que o Marco leu, do 18, a gente faltou comentar sobre o que ele falou, que apesar das ventanias das paixões humanas, jamais se apagará uma só das luzes de Deus. Por quê? Da mesma maneira que a gente conversou aqui em programas passados, que os ministérios da união divina e da elevação dão sustentação à colônia Nosso Lar, quem sustenta o universo é Deus. Deus sustenta o universo. E quando nós, né, pensamos no bem e construímos coisas boas, por mais que, né, o mal, vamos dizer assim, entre aspas, né, mais que o mal tente se insinuar e atrapalhar, não consegue. Tudo de bom, né? Todas as pessoas que fizeram bem para a humanidade, elas são lembradas até hoje. Mas a maioria que fez o mal foi esquecida. Com certeza, a gente vê isso, porque é como ele diz, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Então a gente faltou comentar isso para a gente não esquecer, porque o pessimismo é falta de confiança no poder divino, na providência divina. Todo aquele que cultiva o pessimismo, que vive se queixando, se lastimando, porque é lógico, problemas. Olha, todos nós. Isso que a Tereza está falando, do pessimismo, gente, está muito bem exemplificado no livro, na obra Renúncia. O personagem Alcione, ela é de um otimismo, meu Deus do céu, e tem tudo para reclamar. Todos os motivos do mundo para reclamar o tempo todo, desde a sua infância pobre, passando pela sua juventude com dificuldades e depois na madureza. Olha, tudo que acontece na vida dela, você não vê a mulher reclamar em nada. Além de não reclamar, o otimismo que ela passa. Tem horas, eu fico brincando às vezes que quando eu li o livro a primeira vez, eu fiquei com raiva dela, porque, meu Deus do céu, essa mulher não reage, não reclama, será possível? Porque parece que não existe uma pessoa como aquela, e tem, não é só... Se não fosse os espíritos, né, o Emmanuel, a gente não teria notícia de um personagem desse, que é real, inclusive aproveitando, quando a gente fala para ler um livro, pede, né, para as pessoas lerem, são situações que não foram tiradas da cabeça de um romance assim, da mente, não, são situações reais, romanceadas para nós lermos, para nós podermos ler melhor, né, vamos dizer assim, com mais facilidade. Mas o Dr. Haroldo Dutra Dias, ele tem uma palestra antiga que está fazendo um trabalho sobre dados históricos dos romances de Emmanuel. Essa palestra. Então, ele com um grupo lá, acho que de Belo Horizonte, eles estavam pegando informações dos romances e comprovando ali que tem informações ditadas propositalmente pelo Emmanuel, para comprovação real da obra, coisas ali que o Chico não teria condições de saber na década de 40, não tinha internet, não existia isso, e o Chico trabalhava todo dia, o dia inteiro,
Tem provas disso que o Chico nunca faltou um dia de trabalho e de noite ia para o centro. Que hora que o senhor veio pesquisar, onde e o quê? Informações que até pouco tempo que foram provadas, que estão naquele livro, por exemplo, Renúncia. Então, quando a gente fala para ler, porque é real. Então, a situação real de uma pessoa que está lá no livro, a Alcione, que é exatamente o que a Tereza está colocando aqui. Era o otimismo em pessoa. Meu Deus do céu, era o retrato do otimismo. Então, existe, é possível, e os ouvintes podem conhecer alguém assim também, porque tem muitos espíritos desses no anonimato, né? O mal aqui na Terra, ele existe até o momento em que Deus dá um basta nele. Então, eu quando estava lendo isso, né, eu estava meditando lá no capítulo 5 do livro Libertação, quando o Gregório, né, que é o espírito, que é um dos juízes lá dessa cidade estranha, que é uma cidade nas trevas, eu estava meditando porque, e é o que André Luiz também questiona, por que existe, né, aquele tribunal condenatório lá, por que Deus deixa que isso aconteça? E lá mesmo a gente tem a resposta. Porque aqueles espíritos que lá são, entre aspas, condenados, julgados, eles não estão lá por acaso. O próprio Gregório explica, nós aqui somos o governo do mundo, né? Eles são representantes do governo do mundo, eles dizem, né? Eles falam isso. E ele diz aqui, ó, a nossa casa não pune nem recompensa, a morte é o caminho para a justiça. Ele mesmo diz, vocês estavam ligados a nós há muito tempo. Então agora chegaram, né? Porque aqueles espíritos que estão lá para ser julgados e condenados, eles já se mantinham ligados àquelas regiões. O Gregório diz para eles isso. Então, eles dizem que eles são os mordomos do governo do mundo. Eles não falam em Deus, mas eles sabem que tem um governo. Eles sabem que tem alguém que governa. E eles se acham mordomos, né? Eles são os executores. Os justiceiros. Os justiceiros. Mas por que Deus permite isso? Porque daquela situação vai sair um bem. Porque aqueles espíritos, eles chegaram a um tal nível de brutalidade que só convivendo com uma brutalidade maior, eles vão se cansar. Porque ali, na realidade, eles não entendem isso, mas ali é um instituto correcional, como lá no Memórias do Suicida. Ali também é um instituto correcional, só que estão corrigindo, infelizmente, pela dor. Mas tem espírito que é tão endurecido, que não consegue seguir pelas leis do amor, que só a dor faz com que eles se mexam. Então, é por isso que o mal existe. Mas, como o ministro está falando, mas tudo que for criado com sinceridade no bem, isso permanece. Isso não fazer acaba. uma analogia, talvez, com o que está acontecendo com a dona Laura aqui, com o que a Tereza está citando desse livro Libertação, em que o chefe dessa colônia é o Gregório. Ele está foi enviado os mensageiros até ele, o Gúbio, né? O André Luiz e o Eloy foram a título de aprendizado, mas o Gúbio foi enviado lá porque a Matilde, um espírito de uma envergadura moral muito grande, superior, ela precisa de vários médios para se materializar em nosso lar. Ela pede ao Gúbio que vá, porque ela já está sentindo há 50 anos, um certo cansaço do Gúbio em fazer aquilo. O que é isso? Aquilo já não está lhe dando tanto do prazer. Gregório, cansaço. Desculpa. Do Gregório fazer aquilo. Aquilo já não está lhe dando tanto prazer mais. É nesse sentido. Então, o que aparentemente é o mal vai resultar num bem. Por quê? Quem nos melhora somos nós mesmos. Isso os espíritos ensinam para nós o tempo todo. Então, o Gúbio quem vai melhorar? Desculpa. O Gregório, quem vai melhorar o Gregório mesmo. A dona Laura, como ela está dizendo aqui, que ela disse anteriormente, né, que a boa vontade é uma lâmpada bruxuleante num mar de oceanos de intrigas e de sofrimentos, que é a encarnação, ela talvez
falhe em alguns pontos na encarnação dela. Talvez não saia totalmente vitoriosa, mas ela vai ter mais um aprendizado. Ela vai repetir o aprendizado até o dia que ela não vai errar mais, lá na frente. Não é? Até o dia de chegar ao ponto de uma Maria de Magdala que vê Jesus e pum, é agora. Esse salto que dá, é a maior transformação que a gente tem no Evangelho. Então, é um caminho, né? É um caminho a seguir. Então vamos começar a leitura. Porque a gente ficou faltando, né, a gente comentar um pouquinho sobre isso. Agora no parágrafo 19. A senhora pareceu agora ver tudo mais claro, em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental e falou cobrando novo alento. Então, as ideias, olha como a força das ideias é poderosa. As ideias do ministro Genésio já fizeram ela mudar o pensamento dela. Então, olha o poder das ideias no outro e na gente. A gente leu sobre isso no programa passado, né? Que o que a gente idealizar, o que a gente cultivar na mente é o que vai acontecer. Então, a dona Laura, as ideias boas do ministro já modificaram o padrão mental da dona Laura. E então, aí, no parágrafo 20... Só um pouquinho. Então, ela disse assim, olha, estou convencida... Não lemos isso? Vamos ler. Desculpa, a senhora... mudou radicalmente a atitude mental e falou. Então, mudou radicalmente a atitude mental. Ela mudou a atitude mental. Isso. Se ela vai fazer o que ela aprendeu e o que o ministro está falando, aí já é outra coisa, a gente não pode garantir. Olha, exemplo disso, quando nós íamos ver Divaldo Pereira Franco, quando ele fazia o ciclo de palestras aqui no Rio de Janeiro, uma das palestras ele ia sempre na Casa Espírita André Luiz, que fica ali na Praça da Bandeira, Tijuca, né? Por ali. É rua Ibituruna, né? Não. É perto da Ibituruna. Perto da rua Ibituruna ali. Esqueci o nome da rua. Então, sempre que ele ia no André Luiz, o doutor Bezerra incorporava. O doutor Bezerra vai em todos os lugares, muitos lugares, mas lá ele incorporava e pela psicofonia trazia uma mensagem para o Divaldo. Como se tratava já de uma casa espírita, um lugar sério que procura fazer um trabalho sério, a ambientação facilita o trabalho dos espíritos. Ao adentrarmos ali, depois de um dia de espera para entrar, literalmente, né, ao conseguirmos adentrar na casa, a gente já sentia uma ambientação diferente. Sendo que, antes de nós adentrarmos, tinha uma fila. E, normalmente, com fila, tem gente que fura a fila. Não interessa se é palestra espírita ou no Maracanã. Somos nós. E ao furar a fila, quem estava na frente já ficava com uma certa, vamos dizer, raiva, Tereza, não, né? Mas era chateado. Era chateado. Vamos poder amenizar o negócio. Olha, nós vamos assistir uma palestra espírita de um grande trabalhador, né? Que é o Divaldo, e sabendo que, com quase toda certeza, que o doutor Bezerra ia incorporar. E mesmo assim já ficamos com raiva e chateado lá fora. E somos nós. Aí adentramos lá. Pá. Vamos lá. Chegando lá, era mais ou menos 1 hora ou 2, não mais, 2, 3 horas, esperando lá o Divaldo chegar e começar. Tinha um coral, cantava, uma ambientação maravilhosa e tal. O Divaldo começava a falar, a palestra vinha, ensinamentos, que é exatamente aquilo que está acontecendo, ensinamentos. E aí depois, no final, vinha a incorporação. Quando vinha a incorporação, muitos sentiam o cheiro de rosas, outros de algum cheiro de medicação, éter, alguma coisa, álcool, alguma coisa, não? Mas independente de sentir alguma coisa, o ambiente era muito bom. Muito bom. Você saía dali enlevado, vamos dizer assim, né? Saía dali, aí já podia até esbarrar a gente lá fora, aí a gente pegava o carro. Olha, é que somos nós. Quando nós pegávamos o carro, a gente tinha que pegar a Praça da Bandeira, quem conhece o Rio de Janeiro, e depois pegar a Avenida Brasil. Quando nós chegávamos na Avenida Brasil, fechava a gente, porque o trânsito é assim, o outro está sempre errado, né? Assim está sempre certo. Mas, quando acontecia alguma coisa, a gente ia até o nosso bairro já, assim, mais tranquilo. Chegava em casa, doutor Bezerra veio.
Passava um dia, passava 2. No meu caso, no segundo dia já voltava ao normal, do que eu sou ainda. Aquilo que eu senti lá serviu de aprendizado. Aquilo que eu ouvi, lá, serviu de aprendizado. Mas o que eu senti lá, ficou para trás. Porque eu voltei a ser o que eu era, pela minha má vontade. Então, é isso que a dona Laura está dizendo aqui. Ela cobrou fazendo novamente, mas ela vai reencarnar. Aí já é outra coisa. E no livro, fazendo mais um adendo disso, no livro, é um livro muito interessante, é que Kardec coloca algumas máximas extraídas do ensinamento dos espíritos. Então ele pega algumas máximas de alguns espíritos de ensinamento e compõe um livro chamado O Espiritismo na sua expressão mais simples. E esse livro são itens. E no item 36, Kardec coloca assim, do ensinamento dos espíritos: o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações. Porque você pode crer e não ser espírita. Ele está dizendo, mas aquele que aproveita do ensino dado pelos espíritos. De nada adianta acreditar se a crença não o levar a dar um passo à frente no caminho do progresso e não o tornar melhor para com o seu próximo. Então é muito legal esse item 36 desse livro, O Espiritismo na sua expressão mais simples, porque é para isso que a gente está encarnado, para poder dar um passo à frente do caminho do progresso e nos tornarmos melhor com o nosso próximo, seja ele quem for. Então, não é que eu falei até errado, desculpa. Crer nas manifestações dos postulados do espiritismo é espírita. Agora ele fala de verdadeiro espírita. Aí ele já coloca um adendo a mais, né? Então a questão do fenômeno é isso que a gente queria ver da dona Laura aqui. Isso. Então vamos continuar a leitura. Vamos ler o parágrafo, mas tem muita coisa para a gente ver aqui nesse parágrafo. Talvez a gente só leia hoje e vamos começar a conversar e vamos destrinchar ele no próximo programa, porque já estamos quase no final desse. Então, no parágrafo 20, ela coloca: estou convencida agora de que sua visita é providencial. Precisava levantar energias. Faltava-me essa exortação. É verdade, nossa zona mental é um campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Então, ela, com essas ideias que o ministro, transmitiu para ela realmente está, vamos dizer assim, enxergando a vida com outros olhos. Ela já está, no caso dela, enxergando a próxima reencarnação com novos olhos, mas é o que nós temos, o nosso livre-arbítrio. Então, ela está... ela trabalhou na colônia muitíssimo, ajudou a muita gente, tanto que ela está recebendo o auxílio do ministro. Mas ela tem o livre-arbítrio e todos nós o temos. Então ela já tem o conhecimento, ela já tem as ideias novas, ela já tem as experiências dela, mas na reencarnação ela vai precisar usar, todo esse cabedal armazenado na vida diária. E aí é uma escolha, São as escolhas que nós temos todos os dias na nossa frente. Mas ela está sendo amparada para isso, como ela mesmo diz, agora ela está fortalecida. E aí, no próximo programa, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa zona mental e esse campo de batalha que acontece no nosso campo mental. Estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pela companhia, pela paciência de nos ouvir, rogando a Deus que abençoe a todos, que dê muita força e coragem para continuar na caminhada. Muita paz. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.